Ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Mas é claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então como vocês já estão acostumados, eles estão aqui. Vou começar te apresentando aqui do meu lado direito. Ele que é de novo uma revelação para mim, se revelou um ótimo atirador e um ótimo cobertor, não posso dizer que é cobertor, né? Que cobre as costas. Me cobriu ontem da melhor forma possível. Não tomei nenhum tiro graças a ele. Gabriel Gomes. A não ser os que eu mesmo dei nela. É verdade. Eu nunca vi a pessoa atirar na própria equipe. Olha, cansados. Mas assim, foi muito bom. Ontem, gente, pra quem não tá entendendo, tá ouvindo agora, tá meio perdido. Ontem foi aniversário de uma pessoa que ainda vai ser apresentada, né? E a gente foi pro paintball e foi muito maneiro. Minha primeira experiência, nunca tinha ido. Eu também nunca tinha ido. Tava morrendo de medo, mas no final deu tudo certo. Estamos quebrados? Estamos, mas tamo aí. Confesso que quando o Paulo Otávio mandou mensagem e falou mudanças de planos, eu tive leve tipo de esperança da gente desistir disso, dessa loucura. Mas aí era só mudança de plano de carona mesmo, então fiquei tururu. Mas no fim valeu a pena, eu gostei muito. E falando em Paulo Otávio, ele aqui do meu lado esquerdo, que assim, eu já sabia que ele atirava bem, né? Mas ficou meio que como líder da equipe ali, podemos dizer assim, aniversariante, líder da equipe, matou geral, tomou alguns tiros, mas ficou ali na nossa frente, Paulo Otávio Rodrigues. Fala, bom dia galera, já ia fazer o bom dia, boa tarde, boa noite. Jargão bem antigo. Vocês sabem que o nosso episódio sai às 9 da noite, né? Não, calma, posso fazer? Tá. Ué, vai, a galera pode estar ouvindo. Boa tarde, galera. Boa noite, galera. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Ontem foi 7/2 de pai, esquece. Ainda quase fui fuzilado pelo amigo. Um pouco ali perdido. É verdade. O vencedor tá on. Engraçado que nós éramos do mesmo tipo, né? Um pouco o cabelo que eu tinha, o Gabriel quase quis acabar. E eu era do time dele, então só pra deixar claro. Estamos aqui destroçados, mas olha, vou falar uma coisa pra vocês. É muito bom. É muito bom. A gente devia falar sobre isso. Pode crente atirar nos irmãos. Não tira o texto fora do contexto. É muito bom, gente. É muito bom. Cara, mas vou te falar que no final, quando eu tive que descarregar minha arma, esquece, foi uma sensação, tipo, eu lavei minha alma de, sei lá, 31 anos de... O que é terapia, meu amigo? Terapia é nada. Terapia é nada. Ai, não, desculpa, a gente tem um psicólogo no recinto, a gente não pode ficar falando essas coisas. Mas vamos ao tema de hoje, pra gente não fugir, porque tá todo mundo tão empolgado com o paintball, empolgado e dolorido, preciso confessar. Ai, hoje estava só a derrota, mas pode crente não servir? Dissertem. Gabriel. A gente vai ao meu clássico. Não. Não, é isso, galera. Depois de 10 episódios, se você fizesse algo diferente, eu acharia estranho. Cara, eu acho que a questão é a seguinte. Primeiro você tem que entender o que você considera o servir. Você tem que entender a importância do servir e colocar o servir no seu devido lugar. Tudo na nossa vida, e até com relação à vida ministerial, tem um lugar certo para se estar. E o servir também faz parte disso. Quando você entende a relevância e a importância de você estar servindo a sua igreja local, você entende que você precisa servir. Você precisa estar incorporado na igreja, né, no corpo de Cristo. Entendo muito dessa forma. Também entendo que
Cara, o servir é muito a essência de Cristo, né? Quando ele fala que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, mano, o que o hospital serve para a população é brincadeira. Cristo foi o nosso maior exemplo de serviço. Mas também tem mas é que a gente sempre fala, né? Tem o outro lado da moeda que tem o ser humano ali que pode tornar o seu serviço na comunidade da igreja bom ou ruim. Aí começa. Isso que eu parei pra pensar quando a gente decidiu esse tema. Eu parei pra pensar qual é a polêmica do tema servir. Qual é a problematização desse tema? E aí a gente vê que eu acho que essa problemática ela gira muito em torno das pessoas realmente não entenderem o servir. Sim. Porque o servir muitas vezes, eu já até falei isso em outras ocasiões que a gente estava conversando, o servir muitas das vezes, e assim, é uma coisa que eu entendo, eu já vi até alguns textos, algumas pessoas falando que elas consideram a mesma coisa. É uma visão minha, eu não considero servir como um voluntariado. Eu também não. Porque o voluntariado, ele às vezes está muito pautado num Quando apenas querer. eu posso. Quando eu posso, quando eu quero, quando eu tô afim. Se eu não tô afim, eu não vou. Se eu não tô afim, eu desmarco. Se eu não tô afim, eu não faço. E o servir, ele tá para além disso. Uhum. A gente às vezes tem uma dificuldade de entender a responsabilidade de estar servindo. Porque existe uma coisa também que as pessoas colocam na cabeça delas, a hierarquia dentro do servir. Então, assim, se o Paulo... Porque, por exemplo, nós servimos na mídia, eu e a Laís, na nossa igreja local. E às vezes eu vejo que isso, apesar de acontecer no louvor também, acontece com mais frequência na mídia do que no louvor. O Paulo, ele serve no louvor, ele é músico, e com uma certa dificuldade, ou talvez com um pouco mais sendo um pouco mais raro do que na nossa posição, vai ser mais raro ver alguém dos músicos ou do louvor, vamos botar do louvor, pessoa que é a ministra da noite, chegando e falando assim aos 45 do segundo tempo: eu não vou mais, não vai dar pra mim ir, não vai dar pra me fazer, não vai dar pra me estar. Sendo que às vezes na mídia isso acontece com muita frequência. Do culto às vezes ser 7 horas, 6h30 tem alguém falando assim: hoje eu não tô na transmissão não vai dar pra mim não, você vira aí. Ou em qualquer outra área, hoje não vai rolar pra mim. Porque as pessoas às vezes caem nesse entendimento de que tipo assim, nessa área alguém pode me substituir. Porque essa parte não é tão importante. É que eu acho também que envolve a questão de dom, né? Como a nossa parte é uma parte mais técnica, as pessoas não enxergam como uma vocação ou como você falou, responsabilidade de estar ali servindo. Sim. Tipo, o ministro da noite, ele tem um dom, tem a voz, e aí a pessoa... E ele é o ministro, todo mundo vai estar vendo. E parte pelo lado também que a parte poética do ministério é música, então a pessoa tem que se preparar, tem que ter a inspiração ali do Espírito Santo para escolher as músicas e tal. Não é, tipo assim, eu entendo, que nem eu já falei até com vocês, cara, o Ministério da Mídia é muito bom, tipo assim, mano, é um talento que eu não tenho. Eu não tenho uma visão, tipo assim, caraca, esse ângulo dessa foto não, zero. Paulo, tira essa foto aqui pra mim. Valeu, tirei. Agora, eu enxergar uma ideia de imagem, zero pra mim. Então, a galera também, às vezes, pode servir, é só apertar um botão. Eu tô servindo só apertando um botão. Também podemos trazer também pra recepção. Isso que só dar bom dia pra galera que tá chegando. Não, mano. Nossa, eu acho a recepção um dos ministérios mais importantes que tem. Tem uma preparação tão grande quanto o louvor, pô. É a capa da igreja. É quem tá recebendo. Mano, como fala, a primeira impressão é que fica. Se tu chega na igreja e tu é mal recebido pela recepção, esquece. Mano, é o primeiro contato. Sim. Primeiro contato de guerra com igreja e mundo, quem tá visitando é a recepção. Não é o pastor, não é o louvor. A gente já viu casos de pessoas que deixaram de ir pra igreja porque foram mal recepcionadas assim que chegaram.
E aí não voltaram. Eu acho que essa desistência também tem muito a ver com o que as pessoas gostam de espiritualizar e o que não. Como eu disse, a mídia, por mais que tenha esse lance do dom que o Paulo falou, são coisas técnicas, são equipamentos. Sim. E aí as pessoas, eu não sei, não posso dizer que seja um pensamento geral, mas talvez seja comum as pessoas não espiritualizarem. Tanto que, sei lá, se você precisar, começou um culto agora, não é comum o Ministério da Mídia se reunir e falar, pô, vamos orar antes de começar o culto, mas o louvor sempre ora. Sim. Consegue entender? Não tô falando na nossa igreja, eu vejo isso em igrejas que eu já visitei, tô falando num contexto geral, porque as pessoas tendem a levar a sério aquilo que é mais espiritualizado. Eu posso dar até o meu exemplo para vocês. Eu, na minha igreja, eu atuo em 2 áreas, né? Atuo na intercessão e na mídia. E na mídia. E eu me lembro que teve uma época em que eu tornei uma dessas partes muito automática. E aí isso tava me tornando automático até no ir para a igreja. Então, assim, teve uma época que nós estávamos passando por uma certa dificuldade na mídia com relação a servos. Isso tem mais de 1 ano, mais ou menos. E 1 ano. E aí eu tava servindo, assim, sequencialmente, todos os domingos, num prazo de, sei lá, quase 6 meses. 5, 6 meses. E chegou uma hora que eu fiquei automático. Vou me arrumar, tomar meu banho, saio de casa, vou pra igreja. Chego na igreja, pego a câmera, ligo a câmera, coloco os tomates no lugar, ajeito o cabo HDMI, liga a câmera, não perde o pastor, não perde os músicos. E sabe, automático, a regra. Você tinha um script já. Eu já tinha um script do que eu precisava fazer. Sendo que eu não conseguia enxergar o lado espiritual que tinha naquilo tudo ali. Fazer o culto a Deus. Exato. Sim, até que isso é uma grande dificuldade de todo mundo que serve na mídia. Até que em um momento, em uma publicação que eu vi no Instagram de um pastor falando sobre o exercício da mídia, ele falou sobre isso. Ele falou que, assim, acabava acontecendo de que as pessoas perdiam essa essência. E aí as pessoas iam vendo, elas não conseguiam enxergar porque, por exemplo, eu tô atrás da câmera, mas, cara, eu tenho que entender o meu propósito ali. E entender que existem pessoas em casa que estão recebendo aquilo dali, que estão recebendo aquela palavra, que vão receber aquele culto. Pô, ainda mais na pandemia, né? Sim, pô. O que cresceu, não. O que tomou evidência da mídia, da igreja. A nossa igreja é um exemplo disso. Exato. Nós não tínhamos exatamente um ministério de mídia na igreja. Não, poucas igrejas tinham de mídia. Era mais algo de rede social, né? Não era algo... E mais as grandes, já conhecidas e tal. Cara, vi uma parada do... Você contando aí sobre... Você ficar algo automático no servir. Tem uma parada também que traz o servir traz, tipo assim, que é um meio polêmico, é quando não entendemos que o nosso serviço está sobrecarregando a nossa vida. Uhum. Quando, tipo assim, nós assumimos tanta responsabilidade nos ministérios, tipo assim, que a gente nem parou a pensar, cara, será que isso está de acordo com o que Deus quer? E será que isso está de acordo com o que eu posso oferecer? A gente falou sobre isso no episódio de ansiedade, pra quem não ouviu. Isso, volte alguns episódios aí e ouça. Entendeu? Porque, cara, eu fico vendo às vezes, pô, mano, conheço rios afins, pessoal que servia, mas chegou um tempo que ela não cuidou do seu espiritual. Da famosa estafa. Eu acho, cara, que quando você chega nesse nível... Só terminar, por favor, posso? À vontade. Porque, tipo assim, por mais que ela escute testemunho sobre a vida dela, poxa, cara, sei lá o que, o seu ministério mudou minha vida, mas ela tá tão estafada com aquilo ali que ela não tem nem força de acreditar naquela situação, naquele testemunho. Agora sim, Led. Tudo bem, muito obrigada. Então, eu acho que tem a ver com o que o Gabriel falou sobre não entender o que é servir. Porque o não entender é tanto para um lado, de fazer de qualquer jeito, quanto pro outro de dar tudo de si e esquecer do resto da sua vida. Porque o servir não é você abandonar a sua vida e viver aquilo. Exato. Assim como tudo na nossa vida, né? A gente tem que saber ponderar demais as coisas.
Paulo, eu queria te perguntar, porque eu acho que eu nunca perguntei isso pra nenhum músico e eu sempre tive essa curiosidade, se vocês já tiveram em algum momento da vida esse ponto de servir no automático. E várias vezes. Porque eu não sei se é possível, tipo, tocar uma música no automático. É possível isso sem ter o espiritual? Porque vamos supor, quando na minha antiga igreja, vou falar que até na nossa, né, eu já passei por um momento assim, cara, é que, poxa, deu 3h30, às vezes eu nem tirei a música, porque eu já conhecia a música. Então, tipo assim, pô, não preciso tirar, não preciso ter o meu lado ali, tipo assim, pô, preparar o culto ali, porque uma coisa que eu ouvi do meu antigo pastor, um grande pastor que eu tenho uma amizade muito grande, que ele falou o seguinte: quem está servindo tem que entender que Deus não vai tratar com ele da mesma forma que está tratando com quem está sendo servido por quem está servindo. Tipo assim, eu na hora eu fiquei assim, como assim? Mas depois ele foi explicando que, cara, se você está servindo, você não consegue ter 100% conexão com o culto. Sim, você não está ali, tipo assim, verdade. porque você tem outras coisas a fazer. Imagina uma pessoa da recepção, mano, ela não consegue cultuar. Agora, vamos supor, um baterista que tem que se preocupar com virada e tal, o tempo da música, ele não está conseguindo adorar. Vai ter um momento de adoração dele. Sim, não vou falar que não adora. Mas ele tem que estar antenado na situação do culto muito mais do que a pessoa que está sentada ali cultuando recebendo. Deus, tá ligado? Então, tipo assim, você às vezes, você fica tão antenado na situação, ou então você fica tão despreocupado que já está fazendo aquilo tantas vezes, que fica no automático. Tá ligado? Aconteceu muitas vezes comigo isso. Não tenho uma vida tão grande assim em ministerial de música, toco apenas 10 anos, mas, pô, mano, várias vezes. Algo tipo. Algo que me fazia até mal. Eu sabia que era errado, mas tipo assim, poxa, não tem ninguém pra fazer, tem que fazer. Aí nem me preocupava durante a semana sobre o meu ministério. É que eu sempre tive a visão de que com relação à música não tem como ficar muito automático. Imagina o ministro no piloto automático. Como que ele vai ministrar sobre a igreja? Acredito que exista, mas é algo que eu não consigo registrar, entendeu? Eu até falo muito com meus amigos que são ministros, eu não consigo ter a mesma visão de louvor e adoração que o ministro tem. Porque é o que eu penso, o ministro de louvor, cara, ele tá tipo assim, o pessoal que tá no culto tá olhando pra ele tipo assim, vai, o que você tem pra me mostrar, infelizmente? E pra assim, me causar uma emoção, exato, né? Como eu sou músico, guitarrista, eu fico mais de fundo, plano de fundo. Então, tipo assim, pô, se eu estiver parado, não vamos. Se eu estiver tendo uma atuação, mas tendo ali um corporal, a galera, caraca, o cara tá vivendo aquilo mesmo. Mas se eu estiver parado, mano, valeu, passou. Agora, o ministro não, ele tem que trazer a igreja com ele. E tipo assim, eu fico, mano, isso deve ser muito difícil, tá ligado? Imagina. Então, tipo assim, se você conhecer o Caminho das Índias, pô, eu sei que se eu fizer essa música, a igreja pega fogo, mano, você acaba entrando automático. Sim. Tá ligado? Ô, Gabriel, e na intercessão, como que é? Funciona no modo automático também ou é impossível orar no modo automático? É muito possível. É muito Nossa, possível. você falou com uma certeza que eu tô achando assim, Sim. se você ora no automático. Não, assim, eu sou novo, tá, gente? Sou muito novo. Mas eu cresci em um lar, dentro de um lar cristão, e o meu ministério começou muito cedo. Então, assim, com, sei lá, 13, 14 anos, eu já lidava com um altar e tudo mais. Então, eu tô com 27. Tem muito tempo aí de estrada. Então, algumas vezes já aconteceu. Eu acho que eu tenho uma coisa muito grande comigo, que eu não gosto muito de saber das coisas da hora. De substituir alguém na hora, sabe? Fulano faltou, ou fulano não vai conseguir vir. E aí você tem que subir e fazer ele na hora. Você não teve um preparo, você não estudou, você não foi então você vai no automático algumas vezes. Ou você ora muito e fala, o Espírito Santo me conduz porque eu só vou contigo. Porque assim, existe muita coisa também, existe muito estigma dentro da intercessão. Existe estigma de que intercessão não se estuda. Existe estigma de que a intercessão é um ato de que você, de fato, às vezes vai até num certo automático. Tem gente que enxerga isso como certo, porque você não se prepara antes, você não busca o que o Espírito Santo quer falar com você, você tem que ir ali na hora.
existe muito dessas coisas. Isso acontece com muita gente. Cara, tipo assim, minha visão, né, como músico, isso que o Gabriel falou é muito verdade. Exemplo, eu sou guitarrista. Eu tô tocando, né, no culto, sei lá, acaba o culto, chega alguém, chega lá e fala, e me pergunta, me afirma, poxa, você é um excelente músico. Beleza. Não vou falar que, ai meu Deus, eu sou 100% cristão. Não sou eu, sou Jesus, é Deus na minha vida. Eu sei que é Deus na minha vida. Pô, mas vai ali fazer uma massagem no meu ego. Mas, pô, então tem que manter esse nível, ou elevar. Eu tô estudando. Sim. Tem uma parada que eu fico vendo, vamos supor, o cara é ministro de louvor. Geralmente é quem canta. Não quero brigar com quem canta na igreja, mas geralmente é quem canta. Exemplo. Vai ficar 2 semanas no banco. Ou então, porque, exemplo, a Laís cantou. Eu chego lá na pô, Laís, tu cantou muito bem, cara, foi muito usado por Deus. Parece que ali é um stop na vida dela. Sim. Ela não procura técnicas, não aperfeiçoa o seu dom. Cara, então fica naquela bolha. Aí beleza, então, pô, cara, a pessoa nunca mais evolui. Mas por quê? Ela tá embasada no Deus tá me usando. E eu servi, cara, tanto louvor, mídia, recepção, intercessão, cara, tudo tem técnica, tudo tem aperfeiçoamento, tudo tem uma estratégia de como você melhorar o seu ministério. Só que, pô, galera, não. Mas sabe o que acontece? Eu acredito que algumas coisas elas foram demonizadas pela igreja. Sim. O elogio foi demonizado pela igreja. A técnica foi demonizada pela igreja. Ó, tem uma página no Instagram que zoa muito. Já até caí lá uma vez. Que zoa muito situações de louvor na igreja, assim que acontece, que a pessoa ouve e tal. Cara, aquilo ali, beleza, uma zoeira. Mas também, mano, serviu de muito puxão de orelha pra muita gente. Tipo assim, cara, se eu tô fazendo essa coisa errado, eu tenho que melhorar, senão eu vou cair ali. Sim. Hoje, meu medo não é, exemplo, pra uma galera, meu medo não é eu fazer um serviço horrível. Não é fazer um serviço. É ser exposto, tá ligado? Porque, tipo assim, por muito tempo, a ideia, pô, cara, faz parada maneira, mas pra Deus, pô, não, Deus recebe de qualquer jeito. Deus recebe. Deus quer só o teu coração. Exatamente. Agora, quando vê essa página, veio lá de fora, depois aqui no Brasil criaram também. Mano, galera, pô, eu tenho que fazer direito para não ser exposto. E mesmo assim, que tem gente sendo exposta como eu. Mas você sabe que esse negócio de entender tem muito a ver também com as raízes de uma igreja em que ela não era subdividida. As pessoas, elas não entendiam o seu lugar. Então, assim, a igreja passou por um tempo, isso muitos anos atrás, né? Um tempo em que eram igrejas muito pequenas, em que tinha muito poucos membros e todos os membros faziam um pouco de tudo. Então a irmã que não cantava nada era a que cantava. Sim. O irmão que não sabia tocar um pandeiro era o que tinha um pandeiro para ele tocar. O cara que não sabia pregar era o que pregava. Porque as pessoas não entendiam o seu lugar e também não tinham quantitativo de pessoas para que ajudassem elas a chegar naquele lugar. Sim. Então, se você for em alguns ministérios hoje em dia, eles continuam nessa raiz. Às vezes, assim, você vai em algumas doutrinas de igreja que elas têm grupo de irmãs, grupo de irmãos, crianças, jovens, adolescentes. Cada grupo vai cantar. E não necessariamente quem vai cantar é a pessoa que canta daquele grupo. Mas é uma pessoa que, de alguma forma, tem o microfone na mão. Mesmo que ela tenha alguém no grupo dela que saiba cantar, que tem esse dom, aquela pessoa não pega no microfone para cantar. Por quê? Porque a irmã não tem uma voz boa, mas quando ela canta, alguma coisa da igreja acontece. O Espírito Santo fala. É céu da terra. O Espírito Santo então, fala. assim, aconteceu de muito tempo a gente não entender o propósito. E não entender para que a gente foi chamado. A própria Bíblia vai dizer que uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para... Sabe? Então, assim, acontecia e acontece muito disso hoje em dia. Aproveitando o gancho do propósito, o que vocês acham sobre a gente servir somente naquilo que temos talento?
Porque, por exemplo, nossos dons e talentos são para servir. Meus dons. Eu lembrei dessa música também. Mas aí a gente bate de frente com aquela questão de que Deus quer um coração disposto, de que Ele vai te capacitar. E aí? Cara, eu vejo muito, vamos supor, depende, o Gabriel falou, deu exemplo de tipos de igreja. Mas se a igreja é pequena, mano, você tem que ser tipo livre de receita de A a Z. Tem que saber um pouco de tudo. Agora, vamos supor, mas tem igreja que tem ministérios estabelecidos. Então, tipo assim, pô, louvor, eu não vou chamar. Cara, não tem como uma pessoa que não canta servir um louvor, isso no ministério estabelecido. Agora, pô, uma igreja que está começando agora, no interior, infelizmente, não tem a noção, pô, velho todo mundo. Sim. Agora, pô, uma mídia intercessão. Eu não posso, tipo assim, na minha mente, intercessão esquece. Eu queria ir pro louvor. Adore a pessoa vai rir. Então, tipo assim, eu vejo, pô, se eu tenho que me. Ou então, vamos supor, beleza, eu quero servir na intercessão. Eu tenho que aperfeiçoar pelo menos o mínimo e estudar o mínimo. É porque isso é uma outra coisa que as pessoas demonizam muito também. Que as pessoas têm uma impressão de que quando você chega e fala assim, filho, esse não é teu lugar, você tá rebaixando a pessoa. Sim. E a intenção não é essa, a intenção é ajudar aquela pessoa a entender o lugar dela. Só que aí a gente entra naquele lance de que assim, as pessoas elas colocam um pedestal muito em alguns ministérios e colocam as pessoas que não estão naquele pedestal de outros ministérios em rebaixado. Sabe? Então, assim, é muito bom quem serve no altar e quem serve na porta da recepção não é tão bom assim. Cara, eu tenho um conhecido assim. que, pô, ele chegava pra gente assim, pô, não, eu adoro cantar, sabe? Não, ele não cantava nada. Nossa, pensa numa pessoa desafinada. Mas eu adorava cantar. Aí, não, vou tentar entrar no Ministério de Louvor. Aí não conseguiu. Agora eu vou pra, sei lá, eu vou pregar. Aí, pô, não conseguiu. Agora eu vou ser líder, sei lá o que, dos jovens, dos adolescentes. Não conseguiu. Ele foi tentando vários ministérios, até que ele se achou em um, que ele nunca pensou. Foi evangelístico. Mano, ele se deu super bem, mano. Ele entendeu o propósito dele ali, no evangelístico. Aí, tipo assim, eu tenho uma vez que tava conversando e, pô, cara, mas eu adoro cantar. Eu falei, mano, mas a música... Canta no chuveiro, amigo. Não, mas a música tá na gente, cara. Quem não gosta de música não é gente. Brincadeira, mas tipo assim, quem não gosta... Deu pra pensar que eu não sou a pessoa da música. Mas tudo envolve música. Um comercial, não é um comercial se não tiver uma música. Você tá vendo a TV lá, entra um comercial que não tem uma música, vai ficar, ué, tá sem nada, sem uma musiquinha, porque tu fica, mano, que agonia. A música, ela faz parte do ser humano. O batuque faz parte do ser humano. E outra, é aquilo que te apaixona. Ó, você perceber, a gente fala cantando. Eu perguntei isso porque tem ministérios que você não precisa... Não sei se eu poderia colocar assim, mas é a forma que eu encontrei de ilustrar. Você não precisa necessariamente ter um dom. Por exemplo, um dos ministérios que eu sirvo na igreja é do criativo. Cara, no criativo a gente precisa, sim, obviamente, de pessoas que saibam desenhar, pintar, mas a gente também precisa de força braçal, a gente precisa de gente disposta que quer, sei lá, se eu tiver uma pilha de papel para cortar, a pessoa disposta tem que estar ali. Só que aí essa pessoa, ela tem, sei lá, um super dom para recepção, desenvolta, fala com todo mundo, ela não tá servindo na recepção, sei lá por quê, porque ela não quer, sei lá, por N motivos, mas ela tem zero dom para qualquer coisa criativa e ela quis estar ali. Para onde eu direciono? O coração dela tá disponível para estar no criativo, mas o dom dela tá na recepção. Não entendi, eu me perdi um pouco. Eu acho que eu vou dar um meu exemplo. Eu posso explicar de novo. Vê se a minha linha de raciocínio tá... Mano, eu tenho uma hora que fiquei... Pam. Se tivesse câmera, todo mundo fica... Vê se a minha linha de raciocínio tá certa. Eu sirvo lá na igreja, na mídia e na intercessão. E faz pouco tempo que eu entrei pra equipe do criativo. E eu sou zero criativo. Zero. E a nossa líder criativa, essa semana nós tivemos uma reunião, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou, por que você tá aqui? Eu vi qual Ela perguntou, qual é o seu propósito aqui? Você sabe o que você exerce aqui? E cada um de nós fomos falando. Quando chegou a minha vez, eu falei pra ela, falei na frente deles, eu falei, eu não sei.
Eu sei que o que eu entendo é que eu tô aqui porque eu vi a necessidade de pessoas nessa área. A líder tinha me convidado para participar porque não tinha muita força braçal para carregar coisas esse é o do ponto tipo. que eu tava falando antes. Entendeu? Cara, não é um ministério infelizmente estabelecido ainda. Sim. Não tem um padrão. O que eu vejo no Ministério do Criativo, não faço parte, mas o que eu vejo, cara, às vezes não é só a pessoa ter a criatividade, ou então o braçal. Mano, tem uma coisa que é muito difícil no ser humano e é necessário na igreja. Você deixar o seu ego de lado e servir. Sim. Então, mas é o que eu falo sobre o coração disponível. Sim. Às vezes é uma pessoa que tem zero dom, como o Gabriel mesmo já se denominou aqui, zero dom pro criativo, mas ele tá disponível. E outras vezes você vai se encontrar dentro, porque a Laís tá lá, tava de prova. Nós estávamos conversando sobre uma conferência que vai ter na nossa igreja e a gente começou a desenvolver ideias. E eu comecei a dar umas ideias que eu nem sabia de onde surgiu. Tanto que eu falei, cara, isso aqui só pode ser Deus. Porque eu jamais ia surgir com ideias aqui. Não era nem o meu propósito. O meu propósito era estar e falar, ó, eu tô aqui pra carregar, operacional. Tô aqui pra carregar o que precisa carregar. Mas dentro do ministério, às vezes você vai se encontrando, entendeu? Sim. Porque você tá com o coração disponível. Porque você, às vezes, não é a tua área. Então, mas às vezes você tá só com o coração disponível, ali não é realmente o teu lugar. Sim. O teu dom é outro, o teu ministério é outro. E isso que eu queria entender, como que a gente faz essa subdivisão? Porque o servir é sobre disponibilidade ou é sobre dons e talentos? Eu acho que tem pontos e pontos. Acho que é uma pitada de... Exemplo, cara, se uma pessoa ela não consegue se comunicar, vamos pensar lá, a célula acho que é muito disso. Eu vim de uma igreja que não era visão celular. E hoje nossa igreja é visão celular. Cara, e é muito isso, a célula. O líder tá ali, ele perceber a característica das pessoas. Pô, a Laís é extremamente comunicativa, abre parênteses. Num ponto específico. Porque o traqueio social dela é horrível. Você tá no ponto, esperando um ônibus, mano, eu não vou conversar com ninguém. Tu já consegue conversar. Mano, eu não gosto de conversar. Mano, eu pego o aplicativo de transporte, eu fico pra morrer quando o cara começa a puxar assunto comigo. Eu tenho que parar minha música e falei, eu começo a conversar, mas cara, eu fico assim, não, mano. Então, mas nem sempre eu gosto, só que as pessoas acho que sentem cheiro de mas você consegue, você é nitidamente. Mas aí a gente fala da essência da pessoa. Tá ligado? Volto mais uma vez aqui, temos um amigo chamado Lucas. Mano, o cara conversa com Deus e o mundo. Sim. Tá ligado? Tá na essência da pessoa. Às vezes a pessoa não vai estar. Por mais comunicativa que ela seja, ela não vai estar num dia que ela quer conversar. Sim. Mas ela passa tanto essa essência que a pessoa vai puxar assunto com ela. Temos também o Gabriel conhece, né? Uma amiga nossa de igreja, cara, ela conseguia falar, tipo assim, de boaça contigo. Tipo assim, falava de um assunto de A a Z. Sim. Tipo assim, o Gabriel falou, a essência dela era a comunicação. Beleza, talvez ela não tinha percebido isso, tal, mas a essência dela, eu acho que o ministério tem muito a ver também com a nossa essência. Sim. Eu não posso servir, sei lá, na recepção, se eu não gosto de falar com pessoas. É igual liderança, cara. Tem gente que não vai servir para liderar. Por isso que a gente tem esse negócio. Não, pregar, às vezes o cara é um excelente teólogo, tal, mas mano, o cara, não, e outra, ele é muito bom às vezes ensinando, pregando já não é tão bom. Um ponto importante é, por que você quer isso? Por que você tá ali? Irmão, você quer identificar qual é o seu chamado, o seu ministério? Procura saber o porquê que eu tô aqui, por que eu tô fazendo isso e o que isso tá causando em mim. Eu sou líder por quê? Eu sou líder porque a minha essência é liderar ou porque eu gosto de mandar nos outros e humilhar os outros? Eu gosto de liderar porque, cara, eu sei que eu vou conseguir organizar o ASMR aí, galera. Eu tentei ser mais discreta. Considerar. Eu gosto de liderar porque tá na minha essência liderar e eu sei que eu vou conseguir ajudar ali organizando ou porque eu quero ser superior ao outro. Sim. Entendeu?
qual é o propósito do seu ministério? Qual é o propósito do seu chamado? Você tá na recepção, porque quando passar lá a varona novinha, você quer dar um sorrisinho pra ela, varão? Tu lembra? Ou porque você quer é a integração, porque simpático. você quer pegar o contato. Entendeu? Vigia, varão. Vigia. Entendeu? Entender a essência, entender por que você tá ali. Cara, eu também vejo uma parada que eu converso muito com meus amigos e tal, cara, pra você servir, você não precisa também do status. Sim. Tá ligado? Foi o que você falou sobre o Gabriel entrar no criativo. Cara, ele entrou ali não por um status do criativo, mas pô, ele percebeu que precisava de alguma coisa. Até porque o criativo só sofre, não só. tem status mas nenhum. também, vamos supor, mas tem pessoas, cara, querendo ou não, a essência dela, você, pô, pode não, mas ela consegue liderar. Pô, cara, vamos trazer uma pessoa que na sociedade é ruim. Mano, o Hitler, ele era uma pessoa que conseguia liderar um grupo. Mano, pra bom ou pra mal. Pra bom ou pra mal. Então, a liderança nem sempre é pro bem. Exatamente. Exato. Então, tipo assim, mano. E trouxe outro ponto aí que eu quero trazer. Ele tinha a essência de liderar. Ele tinha com ele trazer a liderança. Mano, ele poderia ter a pior visão do mundo. Mas o que ele falava pra fulano convencia aquela pessoa. Cara, que saber por isso liderar, saber liderar é realmente um bom. Exemplo, no futebol, eu gosto muito de futebol. Mano, às vezes o melhor jogador do mundo, ele não consegue ser um bom treinador. Exato. Porque ele não consegue trazer com ele a liderança. Por isso que, assim, servir tá associado ao seu talento, ao seu dom, tá. Mas isso está muito associado também ao que você vai fazer com esse dom. Sim, total. Porque, por exemplo, o dom da palavra, de oratória, exatamente, a palavra que eu tava procurando. Ele pode servir tanto para bem quanto para mal. Sim. A gente teve Hitler no mundo que tinha um dom de oratória, a gente teve Billy Graham no mundo que tinha um dom de oratória e, enfim, pregou para milhões e milhões de pessoas. Então, tem muito a ver para onde você vai direcionar o seu dom. Que você é igual o dom da profecia. O servo também é um profeta. Profetas também são servos. Mas o que você vai fazer com aquele dom? O que você vai fazer com aquela palavra que Deus está te dando a respeito da vida de alguém? Aquele direcionamento, aquela palavra de conhecimento que Deus está te dando a respeito de alguém, você vai levar aquilo e vai entregar aquilo da forma certa ou da forma errada? Fazer da forma certa ou da forma errada? Esse é um ponto importante. Lembrando que a palavra também pode destruir a vida de alguém. Exato. Uma vírgula pode destruir a vida de alguém. Abençoar e amaldiçoar. E vocês acham errado a pessoa que ainda não se descobriu em algum ministério e ir servindo de ministério em ministério Não. até se encontrar? Inclusive, nós temos um pastor na nossa igreja que ele já falou sobre isso. O pastor Igor, ele falou em uma pregação que quando ele não sabia qual era o ministério dele... Lá, né? O currículo do Igor pô. Eu acho que não é um exemplo, tá? Fazer tudo. o currículo dele... Passa. O cara sabe O cara passa por tudo, irmão. Uma hora você vai se encontrar. Você vai passando, a peneira vai afinando. Uma hora tu vai chegar em um lugar que você vai falar, não, é aqui. Cara, e aquela pessoa que nunca se encontra, isso é espiritual ou a pessoa realmente não tem talento pra nada? Pesado. Pesadão, ó. Bate pesadão. Assuntos polêmicos. Caramba. Nunca se encontrou. Não, eu acho que todo mundo tem talento pra alguma coisa. Eu acredito, na verdade não acho, eu acredito nisso. Até porque isso é bíblico. Mas assim, talvez o não se encontrar, alguma falha tá tendo, irmão. Cara, tipo assim, eu não tenho uma experiência cristã tão grande assim pra ver tantos casos como esse, mas já vi alguns. Mas vamos supor, o que eu penso às vezes a pessoa até se encontrou, mas ela não quis aceitar o encontro dela, porque foi o que o Gabriel falou no início. Exatamente. Às vezes o servir dela, ela entende que o servir é no altar. Uhum. O servir tá dentro ali do bastidores da igreja, mano, ativo totalmente. Às vezes coisa que não é, tá ligado? Às vezes a tia da cantina, mano, o salgadinho que ela vende ali pra você é melhor do que porque o que acontece? Tem aquele dom de da mesma forma cozinhar. que a gente demonizou algumas coisas, a gente glamorizou também. Porque, por exemplo, quem disse que o serviço está associado àquilo que você quer?
Quem disse que o serviço está associado àquilo que só te dá prazer? Eu tenho o testemunho de um... Eu ia falar o nome dele, mas eu não tenho certeza se foi. Vou falar, mas não sei se foi ele. Talvez vocês conheçam e saibam, que é o... As duas personalidades eu acho no mesmo corpo. que é o Juliano Som, do Livres para Adorar. O cara tinha um mega ministério. Tinha um ministério que estava crescendo muito, visionário pra caramba. E Deus deu uma revelação pra ele. Falou, irmão, abandona o barco. Não abandona. Larga tudo e vai pro sertão do Brasil. Você vai construir uma igreja lá e liderar um projeto lá. Eu acho que foi ele sim que de fato ele lidera um projeto lá. Mas ele foi. Quem tem um testemunho parecido com esse é o Joel Pereira. Ele fala até no podcast que ele foi, que ele acho que era músico, né? E aí ele nunca mais pegou no violão depois que ele começou a pastorear. E tipo assim... O Joel também tem o... Eu esqueci o nome dele. Lá tem um pastor de São Paulo também, que ele... Eu não sei se era do Poema, o pastor da Poema também, algo do tipo. E tipo assim... o pastor do Morada. Isso. Eu já ouvi ele falar sobre isso também. Você vai querer... É o seu chamado. Deus está te chamando pra servir. Não, então, mas essa sua fala... chamado porque você se encontrou, mano, Deus falou. Deus falou, vai. Então, essa sua fala também bate de frente com o famoso... A famosa diferença entre... Esqueci. Chamado. Por quê? Talento e chamado. Ministério e chamado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Teve uma época que eu... chamado é a mesma coisa? Não, porque talento e chamado. Talento é o chamado. Porque você tem talento pra servir numa tal coisa, tipo o Gabriel Intercessor. Mas ele tem muito talento pra câmera, pra mídia, ele é fotógrafo e tal. Só que ele foi chamado pra interceder. Gente, deixa eu só dar uma justificativa aqui. E aí, ele serve nas duas? Ele uma serve observação rapidinho. Tá todo mundo estragado, tá? Eu tô cafungando aqui toda hora. Laís tá tossindo toda hora. Eu tô de boa. Espirrando a Bela. Espirrei no início, filho. Mas já espirrou. Então, por favor, tá todo mundo estragado, considerem isso como um toda hora um no ato cérebro falho. tá dando tela vazia aqui. E aí, eu já me perdi. Certinho. Talento e chamado. Mas eu me perdi no que eu ia falar. Então segue o baile. Cara, talento. Sei lá. Cara, é muito complicado essa... Paulo, se você descobre hoje que o seu chamado não é pra tocar guitarra, é pra, sei lá, mídia. Mano, tipo assim... E aí, você larga a guitarra? Cara, larga não ia. Porque, mano, é algo que eu gosto bastante. Não, mas às vezes Deus não te chamou pra tocar na igreja. Beleza. Você vai insistir e falar, não, pô, eu quero ser do ministério de louvor porque é o que eu gosto de fazer. Eu vou dar uma resposta muito sincera. Muito sincera. Hoje, com Paulo Otávio respondendo, sem ter uma confirmação de Deus, tipo assim, Deus falou, mano, não. Porque meu coração eu não vejo eu fora do ministério de música. Mas Deus falar, cara, é isso? Mano, não tem o que fazer, infelizmente, né? Infelizmente não. Fala, Gabriel. Tá. Não é que... Encolhe, eu só tô vendo assim. É que eu lembrei do que eu ia falar. Voltando lá no ponto que não, deixa ele falar rápido. Ponto que a Laís falou. Eu tenho um testemunho com isso. Por quê? Um outro ponto muito importante pra quem tá servindo. Tem gente que se esconde atrás do serviço. Tem gente que às vezes não tá chamado pra aquilo e se esconde naquilo. Eu passei por isso. Teve uma época que eu tava só servindo, larguei a intercessão, falei, não quero mais, enfim, por N motivos. Tava servindo só na câmera. Por que por N motivos, né? Fiquei pensando. Não, pra mim faria muito mais sentido se fosse por M motivos, por ser muitos motivos. Mas N é o quê? N é o quê? Enfim, por sei lá. Era só um parênteses, pra gente não perder o costume da letra. E aí, eu tava lá servindo na mídia. E cara, a gente tem que entender que Deus, ele é amigo, mas ele também é pai, ele corrige, ele vai... Gente, tira da cabeça essa ideia de Deus só amor. Deus não é só amor. Deus, irmão, e aí eu tava em uma sala profética lá na igreja, em um sábado antes do nosso culto, e Deus de fato, e ali eu tive a confirmação de que era de fato Deus falando. Deus usou Deus usou um profeta lá pra falar comigo, falou, arruma sua casa.
E para de se esconder. Gabriel virou para o lado. Eu falei, irmão, é da hora. Quando ele falou essa frase, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? E eu tava entendendo o que tava acontecendo. Que de fato era isso. E aí, eu peguei e eu falei, Senhor, e de fato eu tava entendendo. E ele falou, você tá se escondendo. Não é que eu não te chamei pra estar lá, mas eu não te chamei só pra estar lá. E de fato era o que eu tava fazendo. Então às vezes a gente entra em alguma coisa, a gente embarca em um ministério ou alguma coisa do tipo, somente pra se esconder. Somente porque a gente não quer aceitar aquilo que de fato Deus nos chamou pra fazer. Entendeu? Cara, tem uma pergunta. Até duas. Até duas. Se você, vamos supor, a pessoa só serviu na igreja, fez as obras, né? Garante ela ir pro céu? Não. Não, né? Então, beleza. Se a pessoa abdicar do serviço, ela pode estar no céu? Porque eu entendo, é o que a gente falou no início. Pra mim não, porque a salvação não é sobre servir ou não servir. Não, mas assim, exemplo, eu entendo que, cara, quando você entende Cristo, o seu coração céu já começa a queimar. Sim. Moço, a pessoa não quis servir. Será que existe essa condição de, eu não servi, mas, Jesus entendeu esse ponto, será que eu posso dizer assim? Olha, eu acho, com a minha eu acho que antes de tudo, a gente precisa entender que o servir, quando a gente entende Cristo, não necessariamente é servir somente dentro da igreja. É você servir dentro da sua casa, você servir os seus amigos, você servir no seu trabalho. Porque quando a gente fala de servir, a gente pensa, servir, eu tô no ministério da igreja. E, cara, o servir é tudo. E eu acredito que seja um conjunto. A salvação não é sobre servir ou não servir. Entende? Você tá me olhando com uma cara de que não entendeu nada. Entendi. Não é, gente? Cara, me deu um flashback aqui daquele dia. Não, isso olha só, com a minha carteirinha. Peraí. Acho que tá com. Agora pararam. Com a sua carteirinha. Olha, com a minha carteirinha de não teólogo, porque eu não sou nenhum teólogo pra responder com exatidão esse tipo de pergunta. Formados na Universidade de Ziscope. Vou chamar no livrão. Vamos pro livrão. O livrão que tem algumas respostas. Olha aí. Marcos 10:42 diz assim, ó. Jesus o chamou e disse: Passou um trem. Vou chamar no livrão que diz assim, ó. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, respondendo a sua pergunta, Paulo, eu acho que a pessoa que não serve, dificilmente ela vai herdar. Também acho. Porque é um complemento de coisas. É um complemento. Cara, também tem uma palavra de Tiago, né? Tiago, acho que tá aqui, 2:24. Vejam que é uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Então, é uma situação, cara, é o que a Laís falou. As duas têm que andar junto. Eu acho que se não existe uma pessoa que teve o verdadeiro encontro com Cristo e não entendeu o propósito dele de servo, servir as pessoas. Exato. Tá ligado? Então, eu vejo porque a gente conhece pessoas que não quero servir, beleza, aconteceu algo na vida dela. A gente até falou eu esqueci qual foi o podcast, qual foi o episódio, sobre servir e tal, essas paradas, algo do tipo. Não foi servir. A gente falou na ansiedade. Não, teve bem no início. Foi bem no início, acho que foi o terceiro, algo do tipo. A gente abordou uma parte sobre isso. Então, cara,
respondendo, que até deu um bom engajamento no meu Reels. Esse foi de ansiedade. Foi de ansiedade? Foi de ansiedade. Perdão. Então, porque, cara, respondendo o episódio sobre a ansiedade e o corte que a gente tem, cara, Tiago falou isso, cara, tudo tem que andar em conjunto. Você não pode apenas amar a Cristo se você não servir as pessoas. E aí vai, mano. É a lei da Bíblia Sagrada. Fui olhar agora 3K. Olha aí. Viu? Respeita o pai. Caraca. Pra quem não tá entendendo, é só seguir a gente no nosso Instagram. E qual é o nosso Instagram, Laís? @podcrentecast. Muito bem. Vai aparecer aqui, ó. Arrasta pra cima. Vem cá, e qual a sensação que vocês sentem quando vocês estão servindo? É pra ser uma pergunta pra refletir mesmo. Então é pra responder, não? Claro que é. Refletir e responder. Porque eu vi aquele vídeo do Dizescope, que até viralizou uma vez, falando sobre quando você serve, você libera um hormônio de felicidade em você. Prazer, né? Cara, Paulo sincerão. A sensação do prazer existe. É assim como, vamos supor, a gente já participou junto de conferência e tal. Cara, o prazer existe. A sensação de dever cumprido existe. Mas também o sentimento de que raiva, que ódio, que estresse é mútuo. Faz parte. Faz parte porque você está inserido numa comunidade. A gente não pode vender um peixe que você, mano, é mil maravilhas. Mano, não é. Se o servir é estresse o tempo todo. É como a Bíblia fala, né? Ferro com ferro. Não é. A gente na mídia, quando tem conferência ou algum grande evento lá na igreja, a gente tem um dilema. Que a gente é como se tivesse uma bandeira branca levantada o tempo todo e o que acontecer ali fica ali. Porque a gente vai gritar um com o outro. O que aconteceu em Vegas, a gente vai quebrar o pau. A gente vai quebrar o pau, a gente vai discutir um com o outro, a gente vai brigar. Mas naquele tempo ali a gente já pede desculpa antecipadamente. Eu tava falando outro dia com o nosso amigo Gabriel. Outro Gabriel. GD. Sobre conferência e tal, e aí ele falando, eu não vou me estressar porque eu não quero lidar com isso, não sei o quê. E eu falei, cara, você vai se estressar. Você vai se estressar, você vai falar mal, você vai dizer que não vai fazer mais, você vai gritar, você vai chorar, você vai perder noite de sono. E do nada você vai cortar pro dia da conferência, você brigando com todo mundo, e no final você vai estar lá girando o poder. E a tua parte vai estar lá feita. Chorando, essa é a essência. Se abraçando, depois a gente vai fazer pós-culto. E é isso, porque quando você serve em comunidade vai contar de boas novas. É isso. Sim. Mas pra encerrar, vocês acreditam que quando a gente não sente isso, essa felicidade, esse prazer, é porque a gente já caiu no automático? Sim, com certeza. E o cair no automático pode acabar com o nosso ministério? Com certeza. Acabar com o nosso ato de servir ali? Eu acho que, tipo assim, o sentimento de prazer não é pelo o que fizemos e o que conquistamos. Acho que é o sentimento de, poxa, pessoas foram edificadas através. Beleza, mano, eu botei um copo do lado do pregador, mas, mano, o pregador não tossiu, não engasgou por causa da minha água. E as pessoas não perderam a atenção nele. Tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que, mano, eu edifiquei pessoas no meu serviço. Então, essa é a sensação de prazer. Mas tá olhando pra mim? Tô. Tá de óculos? Não dá pra saber. Tá olhando pra mim? Ei, Thiago. Eu tava assim. Calma aí, cara. Tô aqui no meu momento. Vai. Conclui, Paulo Otávio. Até esqueci. Então, a gente... Não, acho que na hora que a gente vê a sensação, caraca, mano, tô muito feliz que a gente conseguiu fazer. Não, acho que depois a gente entende que tô muito feliz pelo que a gente conseguiu fazer pelas pessoas. Conseguiu pelas pessoas. E qual foi a sua pergunta que eu esqueci? Era essa. Quando você cai no automático, se você... Cara, tipo assim, você sai de uma... Exemplo, é o que a gente fala, não de conferência, o culto. O culto tem que ser levado também como um evento. Porque, mano, tem pessoas ali chegando que não estão prontos pra... Não sabem nem o que é o princípio de Cristo. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, nós somos a Bíblia pra ela, então temos que levar sempre a sério. Isso inclusive que eu ia comentar, porque às vezes tem gente que dá tudo de Exato, si isso numa aí. conferência, num congresso,
E aí no dia a dia do culto, tá com uma vontade. Cara, eu já ouvi muito, não sei se vocês já ouviram, mano, que a nossa geração é a geração conferência. Sim. Geração de exemplo, é a geração de exemplo. Assim, não que precisamos estar todos os dias a 100%, porque nós somos humanos. Sim, claro. Um dia vai ter uma baixa, a gente não vai estar com vontade de estar ali, mas a gente está porque a gente já entendeu o que é servir. Mas eu acho que falta muito a nossa geração entender que, cara, independente do seu dia ruim, você tem que fazer com todo o seu coração, sabe? Às vezes você não vai estar... É igual o que a gente falou do TSD, você não vai estar com vontade, você vai estar mal. Você não quer estar ali, mas você já entendeu o que é servir. Você entendeu o que é ter um tempo com Deus. Sim, então você vai fazer. Eu diria que se existe algum segredo para você entender por que você tá no automático, é você começar a perceber os sinais. Por que eu tô me arrumando pra ir pra igreja agora? Por que eu tô indo pra igreja hoje? Eu sei que eu vou servir, mas eu tô indo só porque eu vou servir? Só porque o meu nome tá na escala? Estamos indo só por superstição. Entende o seu propósito, entende os sinais de que sua vida tá com Deus ou não tá. O Luca Martini, não é? Não sei o que é um missionário. Luca Martini é missionário. Ele é um mega missionário. Eu ouvi uma pregação dele uma vez que ele entende muito do servir por conta de ser missionário também. E ele citou uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz que... Isso é muito engraçado. O Spurgeon, ele diz: meus filhos, se Deus te chamou para ser se Deus tem um chamado contigo no ministério, não se rebaixe a ser o rei de um país. Então, assim, você entenda a importância do seu ministério, a importância do seu serviço, seja na recepção, seja lavando o banheiro, seja no altar. Deus está muito pouco preocupado com aonde você está servindo, mas sim com a forma como você está. Sim. Cara, uma vez eu ouvi uma pastora, a nossa pastora, falando sobre isso, e pra mim fez muito sentido. Ela disse que às vezes vai um visitante na igreja e aí tem um super pregador, tá pregando a beça, não sei o que, mas aí a pessoa vai ao banheiro e tem a lata de lixo, tá de lixo até o teto. Uhum. A pessoa que é responsável por aquilo, a responsabilidade dela é também causar uma boa impressão com o banheiro limpo. Sim. Então é tão importante quanto quem está no altar pregando. Sim. Muito. É muito importante você tirar o lixo dali do canto, porque, cara, a gente tem que entender que a igreja também é a nossa casa. Sim. E quando a gente recebe pessoas na nossa casa, a gente quer que a casa esteja um brinco. E aí quem é responsável por, sei lá, tirar o lixo ou por pegar uma água, às vezes não faz bem, ou então só porque eu não sou essa pessoa, eu sei lá, eu tô no altar, eu sirvo na mídia, eu não vejo como obrigação minha ter que limpar ali, tirar ali. Cara, tem um exemplo, um grande amigo meu, né? Vocês conhecem o Lugon. Cara, o cara é baterista da igreja, serve direto, mas quando ele não tá servindo, mano, ele fica agoniado lá embaixo. Ele fala, mano, aumenta o PA, sei lá o que, pô, cadê o baixo? Ele fica rodando pra lá e pra cá, bota o fone pra ver como é que tá. Servo sempre é servo. Eu falei, mano, mas eu já vi que isso é uma característica de quem serve. Tá ligado? Inclusive eu já vi fazendo isso. Gabriel eu já vi fazendo isso. Tá o dia que vocês não louco, estão servindo, mano. Vocês não... Às vezes chega a levantar do meu lugar. Pra ela, o que tá acontecendo? Exatamente. É muito doido. Eu disse que aquela pergunta seria a última, mas eu preciso finalizar com outra pergunta. Sinto muito, gente. Não levanta, não. Gabriel tá levantando, você vai pra onde, querido? A Laís tá que nem da Marvel. Ela bota o Hulk ali, mas não tem um Hulk. É a última pergunta, mas não é a última pergunta. Não, mas é porque eu acho que essa é muito pertinente. Como descobrir onde você precisa servir, onde é o teu chamado de servir dentro da sua igreja local? Ué, mas pra mim a gente já respondeu isso. Como fazer isso? Sim. Como descobrir? Como descobrir? Não, porque às vezes você fica esperando alguém revelar pra você. Não, mas então... Às vezes você fica esperando alguém chegar e falar, irmão... você quer a resposta de como descobrir. Onde eu tenho essa resposta? Inteiro. Exato. Eu tô falando isso porque... Não, rapidinho, não. Uma coisa que eu tenho em mente. Não é uma resposta, mas é algo que eu acredito. Cara, não coloque o seu ministério, o seu serviço acima do Senhor. É tipo aquele versículo, uns confiam em carro, outros em cavalo. Pô, parafraseando, não confie no seu ministério, confie no Senhor, tá ligado? Eu falei isso porque eu tinha muito em mim de que...
dentro de mim eu já sabia o que eu tinha que fazer na igreja. Mas eu queria muito uma confirmação. Eu queria que alguém... Porque eu nunca recebi revelação. Só uma observação aqui. Quando você virar pro Gabriel, diz: leve o microfone, mas tá tudo bem. Tá bom. É porque agora eu tô falando... Enfim. Eu nunca recebi revelação. Eu nem sei o que é receber profecia. Nunca recebi. Ela é seca. Eu nunca recebi. Não, de verdade, nunca. Ninguém nunca chegou pra mim e falou absolutamente nada. Eu nunca recebi. E eu tinha muito isso em mim, que eu sabia o que eu tinha que fazer. Ó, tem um culto de libertação segunda-feira, menina. Cara, mas não é da Vitória. Não é realmente, tipo, ninguém nunca chegou pra mim e falou. E eu, às vezes, quando eu tô vendo todo mundo girando lá, eu fico, cara, Deus vai falar comigo. Eu tinha muito isso. Deus vai usar fulano pra falar comigo. Eu queria muito que Deus falasse comigo, assim, usando uma pessoa. Profetada. Não, eu só recebi uma única vez e foi profetada, não foi profecia. Ali claramente não era Deus. E aí eu fui pra um evento, sabe, encontro, mas não encontro de que tu viaja. Foi de um dia lá da nossa igreja. E aí um dos pregadores falou exatamente sobre isso, cara. Tipo, Deus usou a pessoa pra falar comigo, mas indiretamente. Porque a pessoa falou exatamente essa frase: não espere alguém falar pra você o que você tem que fazer no reino de Deus. Porque, primeiro, que já tá no teu coração, você sabe. Segundo, a resposta tá na Bíblia. Sim. Cara, também tem muita gente dentro da igreja que fica esperando. Porque, tipo assim, eu acho que... Fica esperando um convite, fica esperando uma profecia. A galera também entende que, tipo assim, poxa, Deus só fala se vier, sei lá, o Gabriel. Sim. Através da igreja A gente fica buscando o profeta pra falar o que a gente tem que fazer. Mano, a Bíblia fala, né, que quando, tipo assim, criança, eu como criança. Já desligou. Não, virou ali, já deu tela azul. Já deu meia-noite, virou a volta. É que vocês não estão vendo, mas é que o Gabriel entrou no universo dele, ele tá brincando com a água. Tipo assim, e até esqueci. Quando sou criança, como comida de criança. Quando sou adulto, mano, a vida cristã tem que ser esse crescimento exponencial, tá ligado? Você não pode ser... A gente já falou sobre isso também, que a gente precisa amadurecer, né? Faz parte do teu amadurecimento espiritual. Às vezes, Deus não vai botar uma árvore pegando fogo pra falar, Laís. Sim. Não, mano. Eu lembro que esse dia foi um soco no meu estômago, cara. Nunca mais eu pedi perdão a Deus. Falei, Deus, eu não preciso mais que ninguém venha falar. Se o Senhor usar, amém, mas não vou ficar procurando. Porque eu ficava procurando, falando, é hoje que Deus vai usar fulano de tal pra falar comigo. Isso era uma vergonha. Gabriel já foi. Câmbio, desligo. Gabriel já foi muito bom, gente. Vamos deixa eu fazer uma coisa. Não, agora a gente vai encerrar. Peraí que eu tenho que mandar um abraço antes de encerrar pra alguém que tá ouvindo nossos podcasts. Receba. Peraí que eu escobrizei. Gente, eu tô falando. Escobrizei. É a Vitória, que era da nossa célula. Ela tá ouvindo? Ela tá ouvindo, ela me mandou. Mentira, a Vitória, beijo, Vitória, saudades. me mandou. Valeu, Vitória, ela me mandou. Ela me mandou inúmeros áudios essa semana falando de um episódio. Mas assim, ela ouviu o podcast. A Vitória nossa. E me mandou um outro podcast pra falar do episódio. Então, um abraço, Vitória, pra você. Beijo. Tem também o Vitor. Eu acho que a gente precisa dar uma moral pro Vitor, porque o Vitor é nosso maior fã. Tipo, o episódio sai na quinta-feira, 9h, quando é 9h30, ele já manda mensagem. Caraca, o Vitor tá brabo, hein? Não, 9h30 não, porque nossos episódios não tem meia hora. 9h40, Paulo, tá? Não, 10 horas. É isso aí. Tudo bem. Respeite nosso tempo. Mas então a gente tem que valorizar as pessoas que nos valorizam. Vitor, você é brabo demais. É isso, galera. Beijo. Ih, gente. Tá querendo ir embora mesmo. Eu vou embora, porque hoje é domingo. E hoje é dia de servir. Hoje é dia de servir. Inclusive, daqui a pouco todos estaremos juntos. Todos estaremos servindo. Eu queria só dizer que eu não aguento mais estar com esses garotos, cara. É a semana inteira, praticamente. Ontem passamos semana retrasada. Saiu um fake news que eu quase tinha morrido. Vai.
A gente vai contar isso em um episódio. Cara, a gente tem que tirar um podcast pra falar de sobre resenha. isso. Porque assim, o Gabriel, junto com a minha mãe, espalhou a maior fanfic da minha vida de que eu tinha sido. Eu não vou contar como foi, porque um dia vocês vão saber. Mas enfim, gente, eu aguento sim estar com vocês, amigos. A gente aguentou ontem o dia inteiro, a gente tomou tiro junto, a gente sofreu junto, e hoje a gente tá aqui junto de novo, e é isso. Beijo pra quem chegou aqui até o final. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. Valeu.